aí para eu poder estar falando com todos vocês. Confesso a vocês que quando foi me proposto o tema, foi difícil para mim, porque primeiro pelo público, né? A gente geralmente destina a nossa fala a pessoas mais jovens, com menos experiência, com menos bagagem de vida, né? Menos bagagem de vida. Então, quando a gente tem um público como vocês, pessoas que já têm uma larga experiência de vida, fica um pouco mais difícil a gente abordar, fazer abordagens, né? E uma outra dificuldade que eu tive na elaboração dessa conversa com vocês foi a questão da alimentação. E aí eu fui ler e estudar um pouquinho sobre alimentação, e aí eu vi que eu tinha que começar essa minha fala relembrando coisas que todos nós sabemos, mas que por N motivos caem no esquecimento do cotidiano da vida. A primeira coisa que eu queria lembrar a vocês é que desde os tempos antigos, a alimentação faz parte do processo de saúde, né? Eu vou fazer a minha referência, mas todos vocês têm a referência de vocês. Eu me lembro das minhas avós aconselhando a gente com relação à alimentação, coma isso, não coma aquilo, porque elas já traziam uma sabedoria popular de que o que a gente ingere, o que a gente come, tem influência na nossa saúde. E aí, relembro também que já há algum tempo a questão alimentar passou a ter grande importância no advento da saúde moderna. Todos os anos são desenvolvidas, iniciadas e terminadas pesquisas que têm como cunho correlacionar o processo saúde e doença com alimentação, o processo de envelhecimento, que também é a nossa abordagem nessa noite, com saúde, doença e alimentação. E eu tenho que relembrar a todos nós alguns pontos que não são tão agradáveis, né? Hoje, eu digo hoje, mas já de algum tempo, tudo no tocante à saúde tornou-se comercial, né? A gente vê uma grande medicalização do processo de vida, a gente vê que tudo que está relacionado à saúde, que tornou-se um bem muito precioso, tornou-se comercial. E aí, por ser comercial, carrega consigo atributos que não são desejáveis. A partir do momento que interesses financeiros, interesses políticos, interesses comerciais passam a permear o assunto, né? Eu me lembro, para exemplificar a minha fala, eu me lembro há bastante tempo atrás, uma discussão que foi aberta sobre o consumo ou não de ovo, que algumas pesquisas contraindicavam a ingestão de certa quantidade de ovo por semana. E aí, algum tempo, alguns meses depois, uma outra pesquisa veio à tona dizendo que não, que a ingestão daquela certa quantidade de ovo, de uma certa quantidade de ovo por semana, era muito benéfico à saúde. E depois surgiu uma terceira pesquisa dizendo sobre a ingestão só da clara ou da ingestão só da gema. O que eu quero exemplificar com isso, meus amigos, é que muitas vezes, por trás das informações que chegam para nós sobre alimentação, que é a nossa temática, sobre o processo de envelhecimento, que também faz parte da nossa temática, e a correlação disso tudo com as nossas vidas, está sim permeado por interesses que não são interesses de bem-estar. Então,
Eu alerto a vocês, sempre tenham o senso crítico muito aguçado, muito em alerta quando se trata dessa temática, né? Tal substância faz bem ou tal substância faz mal, tal alimento faz bem, tal alimento faz mal. Somado a isso tudo, nós temos os modismos, né, que são muito comuns e muito frequentes, como, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo já foi muito em voga, já foi muito praticada. Ah, Hoje em dia fala-se muito em dietas com baixa ingestão de carboidrato, né? As dietas low carb. O jejum intermitente também, hoje em dia, ele é muito falado. E aí, até mesmo para esse tipo de artifício que surge, nós temos que ter um olhar crítico. Nós temos que ter um discernimento muito aguçado para que possamos avaliar dentro dessa infinidade de informações que nos surge o que é verdade, o que é mentira, o que é permeado por esses interesses não de bem-estar. Já é muito comum na literatura científica casos de pessoas que tiveram a sua saúde agravada pela prática desregrada de alguns desses artifícios, seja dietas ou indicações ou contraindicações alimentares. Então, seriam esses os lembretes que eu queria trazer para a nossa memória, para que ficassem vivos na nossa memória, para que nós pudéssemos, sempre que necessário, correlacionar o que nós nos alimentamos com a nossa saúde, que nós ligássemos o botãozinho do discernimento para dizermos: olha, isso aqui eu não acredito nisso. Aí eu aproveito esse momento de hiato para eu fazer uma transição para dizer se alguém quer perguntar alguma coisa, que alguém quer relatar uma experiência. Não? Então vamos continuar. Tá bom? Vamos lá. Então tá. Olha só. Como a nossa temática é falar do processo alimentar depois dos 40 anos, não tem como a gente não falar do processo de envelhecimento. E aí, durante muito tempo, o processo de envelhecimento ele foi negligenciado pela ciência, foi negligenciado pela saúde, por questões conjunturais, não propositalmente, mas por questões conjunturais. Mas hoje em dia não. Hoje em dia existem vários estudos sérios, várias informações fidedignas sobre o processo de envelhecimento. E aí, não tem como eu falar da minha alimentação aos 40, aos 50, aos 60, aos 80 ou aos 90 anos, sem falar do processo de envelhecimento. Por quê? Porque existe uma íntima relação de toda essa questão alimentar com a nossa faixa etária, com o nosso processo de envelhecimento. Como a minha formação não é em nutrição, não é nutricional, eu não vou poder falar para vocês especificamente de benefícios ou malefícios da ingestão do ponto de vista nutricional. Eu posso falar do ponto de vista da saúde, do processo de envelhecimento. Então, quando a gente pensa no processo de envelhecimento, principalmente depois dos 40 anos, tanto para o organismo masculino quanto para o organismo feminino, existe um momento que é fundamental para a gente entender tudo o que vai acontecer, que é o declínio e a variação da produção dos hormônios sexuais.
progesterona, testosterona e todos os outros hormônios que fazem parte dessa cadeia. Por que essa diminuição ou essa variação na produção hormonal, ela é um ponto fundamental? Porque muitas das alterações que vão surgir em nós depois dessas faixas etárias advêm do declínio desses hormônios. Então, nós temos que entender o seguinte: depois desse marco, nós paramos de produzir e sintetizar massa magra, músculo, e passamos a acumular com mais facilidade tecido adiposo, gordura. O nosso corpo ele começa a inverter, onde antes nós produzíamos e tonificávamos músculo, nós passamos a acumular gordura. Consequência de uma queda metabólica, advinda do nosso marco inicial, que é o declínio dos hormônios sexuais. Então, o nosso corpo ele passa a entrar num estado de latência, num estado de repouso. Por quê? É o ciclo natural da vida. O nosso organismo, ele entende que a nossa fase produtiva, que a nossa fase de sermos organismos produtores está chegando ao fim. Então ele começa a se reservar, ele começa a se proteger. E aí começam a surgir todas essas alterações. Advindo disso, somam-se declínio da função tiroidiana, declínio do metabolismo ósseo, e um desgaste natural de toda a máquina orgânica. Todo o nosso organismo ele passa a apresentar sinais, indícios de um desgaste natural. Como, Gustavo? Que sinais são esses? Que indícios são esses? Os cabelos brancos, a perda da tonicidade da pele, a perda da acuidade visual. Eu sou um exemplo clássico disso. Eu tenho 41 anos de idade. Até janeiro passado eu enxergava que é uma beleza. Eu não sei o que aconteceu em fevereiro que eu tive que colocar um óculos. Não sei. Eu ia ler no computador, aí eu ficava assim, gente, a letra, esse aluno me mandou um trabalho numa letra muito pequena. Aí eu tinha que aumentar a letra. Mas, gente, até que eu me dei conta que não era a letra, era a minha acuidade visual que já havia apresentado declínios pela idade. A acuidade auditiva, a mobilidade corporal. Tudo isso são sinais que nós apresentamos de que a nossa máquina orgânica está entrando num processo de resguardo. Que a fase áurea, a fase produtiva, a fase reprodutiva do nosso organismo está chegando ao fim. E aí nós temos muita dificuldade, até mesmo pela cultura ocidental, de aceitarmos essa fase. Nós temos muita. Como eu culpava a letra do aluno, não, esse aluno me mandou um trabalho numa letra muito pequena, vou ter que aumentar. Mas eu custei a crer de que era a minha acuidade visual que já estava prejudicada pela idade. E foi o que a oftalmologista me disse quando eu a procurei. Ela falou, Gustavo, a sua perda visual é natural de quem está entrando na faixa dos 40 anos. Então, aceitar todas essas mudanças
que são um processo natural de vida, associando isso aos nossos hábitos de vida, não só os hábitos alimentares, é fundamental para que o nosso processo de vida continue com qualidade. Somado a esses sinais que são visíveis, que são perceptíveis, existem uma série de transformações que nós não vemos, muitas vezes nós não sentimos, mas elas estão presentes. A nossa função cardiovascular começa a diminuir. O nosso coração, ele passa a apresentar um déficit orgânico, não é patológico, é orgânico na frequência com que ele bate e na força com que ele bate. Os nossos pulmões também começam a apresentar um déficit orgânico na sua complacência, ou seja, na sua capacidade de expandir ou contrair. Os nossos intestinos também começam a apresentar um processo de fibrose, o que diminui a nossa capacidade de absorção, enfim, e uma série de outras consequências advinda do processo de envelhecimento. O nosso estômago sofre alterações. Inclusive, eu gostaria de fazer um alerta aos meus companheiros homens. Já há 3 anos, junto com o controle de próstata, nós temos que fazer controle para câncer intestinal. Então, se vocês nunca fizeram, junto com o controle de próstata, vocês podem pedir ao proctologista ou ao médico que acompanha vocês para fazer um controle de intestino, porque vários estudos recentemente já associam o envelhecimento masculino a uma predisposição a problemas graves de intestino. Muito bem, nós temos aí todo esse processo de vida que inclui a perdas no nosso organismo, mas a gente soma a isso os nossos desregramentos de vida, ou seja, o tempo da nossa vida aonde nós nos expusemos a fatores como alimentação desregrada, consumo excessivo de sal, de açúcar, álcool, fumo, enfim, coisas que fazem parte da nossa vida. Então, se nós somarmos todo esse contexto, a gente se depara com a seguinte pergunta: o que fazer no tocante à minha alimentação para que, no momento em que eu perceba ou não perceba todo este declínio orgânico, o que eu posso fazer para melhorar, para otimizar ou para manter a minha qualidade de saúde nesses momentos, nessas fases subsequentes das nossas vidas que vão vir com o avançar da idade. E aí eu vou utilizar o meu conhecimento da medicina chinesa para dizer que o conselho é um só: equilíbrio. É equilíbrio. Nós temos que começar a equilibrar mais a nossa vida, principalmente no estilo de vida, no que nós comemos, como nós enfrentamos as situações da vida. Por quê? Porque sem o equilíbrio, neste momento, depois dos 40 anos, a balança vai tender a ser sempre desfavorável a nós. Porque o nosso organismo ele já está entrando no declínio. Então, os desregramentos que nós cometíamos, e aí a gente não pode ter uma visão hipócrita sobre isso, porque todos nós cometemos os desregramentos alimentares, seja em
em graus variados, mas nós cometemos, tomamos a nossa cerveja, o nosso vinho, gostamos de uma feijoada, de um torresmo, enfim. Isso faz parte da vida. Gustavo, então quer dizer que agora eu fiz 40 anos, ou eu fiz 50, 60, 80, 90, eu não posso? Não. Você pode e deve. Por uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Mas começa a equilibrar isso na sua vida. Então, mais do que dizer o que comer e o que não comer, porque não pode isso, porque não pode aquilo, nesse momento da nossa vida, a gente tem que pensar o que eu devo deixar de comer hoje. Com que frequência eu devo comer isso ou aquilo? Qual a quantidade que eu devo ingerir disso ou daquilo? Porque assim nós praticamos essa ideia do equilíbrio. É lógico, amigos, que se pelos motivos que for, nós já tivermos no nosso organismo processos patológicos instalados, se eu já me tornei hipertenso, se eu já me tornei diabético, ou se eu tenho um problema de coração ou um problema de rim, a coisa muda de figura. O equilíbrio já vai sair de cena e tem que entrar em cena um processo restritivo, porque a seriedade de uma patologia instalada associada a um mau hábito alimentar, a um mau hábito de vida, tem proporções muito mais nefastas do que para quem não tem um processo patológico instalado. Né? Enfim, são os ônus de tudo aquilo que nós carregamos na nossa vida. Então, nesse momento, mais do que, usando uma linguagem muito popular, mais do que dizer, eu não posso mais comer aquele meu torresmo de barriga com a minha cervejinha gelada, o que eu tenho que dizer é que dia da semana eu vou reservar para comer o meu torresmo de barriga com a minha cerveja gelada. É no sábado? É no domingo? Então tá. Então eu vou tirar o meu domingo para pegar o meu torresmo de barriga, bem fritinho, bem sequinho, a minha cerveja bem gelada. Por quê? Porque aí na segunda-feira eu vou almoçar uma salada, na janta eu já vou fazer um lanche mais leve, enfim, eu vou praticando o equilíbrio. Eu vou praticando o meio termo dos hábitos na minha vida, entre o ser desregrado, o dar vazão aos meus desejos, às minhas vontades, ao que eu gosto, a atenção à minha saúde, do ponto de vista alimentar. Né? Então, se aos 30 ou aos 20 eu podia passar sexta, sábado e domingo comendo feijoada, fazendo um churrasco, aos 40, aos 50, aos 60 eu já não posso mais comer deliberadamente feijoada ou torresmo ou o meu churrasco sexta, sábado e domingo, porque as consequências desse ato, desse desregramento alimentar no meu organismo nesse momento vão ser muito mais fortes do que há 20 ou 30 anos atrás. Porque nós temos todos esses fatores que eu já expus anteriormente, do declínio natural das nossas funções fisiológicas. Dando uma atenção mais direcionada a quem tem problemas patológicos instalados, quem já se tornou diabético, quem já se tornou hipertenso, ou já desenvolveu um problema de tireoide, ou, enfim, uma gastrite, uma úlcera, seja o problema que for. A visão é diferente, como eu disse. Aí,
faz-se fundamental a restrição com um olhar profissional. Não adianta eu, com uma gastrite, achar que equilibrando os meus hábitos de vida, eu vou curar a minha gastrite. Eu não vou. Eu posso melhorá-la, eu posso amenizá-la, eu posso parar de ter crises, mas eu preciso de um olhar e de um acompanhamento profissional, médico, nutricional, para que a minha patologia seja sanada junto com um bom hábito alimentar. Dentro desse contexto todo, um grande problema que a gente enfrenta são os hábitos de vida. Nós não podemos ter a ilusão de que a minha vida ou a vida de qualquer um de nós é perfeita. Eu vou acordar às 8 horas da manhã, vou comer uma fatia de mamão, meio pão e vou tomar um cafezinho com leite. Não. Muitas vezes nós acordamos às 8 horas da manhã profundamente consternados por problemas profissionais, por problemas pessoais, por acarretamentos da vida. E aí, aquela fatia de mamão com meio pão e um café com leite torna-se uma xícara de café e vou embora resolver enfrentar a vida. E aí, aquela xícara de café vai se tornar um problema a mais dentro do meu contexto alimentar, porque aí o estresse desencadeia uma outra série de fatores no nosso organismo que vão nos proporcionar mais problemas de ordem e natureza humana. Só um minuto, meu cachorro tá aqui. Desculpa, gente, é porque solta foguete, ele fica com medo. Então, quando a gente começa a ter a percepção de que todos esses fatores da vida são predeterminantes para que nós pratiquemos hábitos alimentares que não são saudáveis, nós começamos a ver que não é tão fácil, né? Principalmente quem ainda na faixa etária dos 50, dos 60 anos, ainda tem uma vida profissional muito ativa e tem responsabilidades profissionais muito altas, isso torna-se um complicador muito sério, porque o estresse da vida, o estresse do trabalho, do problema em família, nos direciona a práticas alimentares não saudáveis, que vão ter consequências na nossa vida. Tanto é que já há alguns anos a Organização Mundial de Saúde ela vem conseguindo comprovar que existe a obesidade a partir do momento que ela foi considerada um dos grandes males do século XX, ela está intimamente ligada a processos emocionais. Há estudos, principalmente estudos realizados na Grã-Bretanha, conseguiram provar que de 90 a 93% das pessoas que se tornam obesas, e aí hipertensas, diabéticas, enfim, iniciaram o seu processo de obesidade por estresse, por problemas emocionais e não por problemas físicos ou metabólicos. Então, a gente vê que o nosso hábito de vida, que este momento que a gente vive, e hoje em dia a pessoa que não tem um estresse, seja de trabalho, seja de família, seja da natureza que for, olha, é uma pessoa abençoada. Então, quando nós passamos a somar todos esses fatores
quando nós passamos a associar todas essas ocorrências de declínio orgânico, estresse, estilo de vida, hábitos ou mau hábitos, a gente vê que as consequências no nosso momento de vida são muito maiores. E aí eu volto a dizer, é equilíbrio, é dar atenção, o máximo de atenção que nós pudermos a esse equilíbrio. É ter um olhar, eu acho que eu poderia usar até a palavra carinhoso, ter um olhar mais carinhoso para nós mesmos. E aí, por breves momentos que for, dizer, não, está na minha hora de sentar e tomar um café. Eu preciso comer uma fruta, eu preciso tomar um café com leite, eu não posso simplesmente ingerir uma xícara de café e me entregar aos problemas ou me entregar à vida. E com relação a questões nutricionais, eu acho que nós já temos muito conhecimento consolidado, né? E aí, quando eu digo com relação a informações nutricionais, eu estou me referindo à ingestão daquelas substâncias que todos nós sabemos que são perniciosas à nossa saúde. O sal em excesso, o açúcar em excesso, as gorduras saturadas, né? Principalmente as gorduras de origem animal, que são hiperprocessadas, né? Tem malefícios nefastos no nosso organismo, quando jovens, ainda mais quando num momento de repouso já do nosso organismo, num momento onde o nosso organismo ele precisa ser resguardado. Então aí não tem muito segredo, não tem muito como fugir das orientações que já são massificadas e mesmo assim nós temos dificuldade de colocá-las em prática, que é a ingestão de produtos menos industrializados, a ingestão de mais frutas, verduras e legumes, ingerir menos açúcar, menos sal, menos gordura, como forma de resguardar o nosso organismo. E aí, quando a gente pensa nisso, parece fácil, mas não é fácil, né? Nós temos que ter em mente que não é fácil. E emitindo para vocês uma opinião muito sincera, uma crítica, deixa eu melhor dizer, uma crítica muito sincera à saúde e aos profissionais de saúde, é que muitas vezes eles desconsideram isso. Eles desconsideram o ser de cada um, a vida de cada um, e aí querem que todos se encaixem num padrão. E não pode ser assim, né? Quando eu tinha muito contato com profissionais de questões alimentares, né? Quando eu trabalhava muito intimamente com gastroenterologista, nutricionistas, enfim, por muitas vezes, eu conversei com os meus colegas sobre isso. Falei, gente, vocês não podem chegar aqui e o paciente vai receber alta aqui da instituição e vocês chegam aqui, vocês dão orientação, mas vocês não sabem o contexto de vida dessa pessoa. Será que essa pessoa tem um contexto de vida que vai permitir a ele praticar isso que você está falando? E aí a pessoa recebia alta com um contexto de vida conturbado, onde todas aquelas orientações nutricionais que foram passadas, ela não podia seguir. Então eu deixo essa crítica aos meus colegas sempre que possível. Vai orientar nutricionalmente ou a saúde de alguém, procure conhecer o contexto de vida, porque é muito importante. Gente, eu acho que eu já falei demais. Eu ainda tenho uma outra coisa para falar, mas eu queria
escutar um pouco vocês, dúvidas, questionamentos. Eu acho muito importante. Ô, Gustavo, Hum, boa noite. Eu queria fazer um comentário. por Meu nome é favor. Edelvai. Você acabou de falar aí a respeito da prescrição, né, de certos comportamentos alimentares a pessoas que, sem se pesquisar, se a pessoa tem ou não condição de fazer. Então, o que você me diz quando a pessoa está prestes a uma cirurgia e ela vai ao consultório, o médico já sai do consultório com uma prescrição de dieta e onde vem circulado proibido. E eu tenho certeza que você vai emagrecer 6 quilos até a cirurgia. É, é uma questão que ela assim, é muito complexa para eu comentar, porque depende do contexto de saúde dessa pessoa, se tem alguma patologia ou não. Hoje em dia, existem estudos que comprovam que a curto prazo, a restrição quase que total ou total a certos tipos de alimento são capazes de. Como é que eu vou usar um termo assim, para não ficar dúvida. São capazes de dar um choque no seu organismo. E o seu organismo, ao tomar esse choque, ele metaboliza e ele reprocessa tudo muito rápido. O que pode, não vou dizer que isso serve para todo mundo, o que pode, para uma grande maioria, ou para uma grande outra maioria, não, proporcionar uma perda de peso num curto espaço de tempo muito boa. Recentemente, também veio da Grã-Bretanha um estudo muito bom e um estudo que me causou muito espanto, dizendo que períodos prolongados de jejum, se acompanhados de uma boa alimentação, uma alimentação saudável, uma alimentação adequada, entre os períodos de jejum, são capazes de proporcionar inúmeros benefícios ao organismo, o que reforça as pessoas que são adeptas do jejum intermitente. Então, assim, quando um médico, quando um profissional vira para qualquer um e fala assim: olha, se você parar de comer isso, isso e isso por esse período de tempo, você pode perder 6 quilos, ele tem base científica para dizer isso. Agora, se o seu organismo ou o organismo dessa pessoa, seja ela qual for, vai responder a isso, aí já é uma outra questão. É Mas isso aí que eu quero existem, saber. Exatamente. existe base científica, sim, Tudo tá? bem, mas é assim, com licença. Você chega ao consultório para fazer um diagnóstico, você já sai de lá com uma folha impressa, já circulado. Você vai fazer isso, isso e isso, você não pode fazer isso, isso, isso e isso. E aí, o organismo foi pesquisado para receber esse tipo de prescrição? Aí Delvaz, aí a gente entra já numa questão de análise profissional, né? Sim. E que é Cai muito nisso aí que você complicado. acabou de falar. É, O paciente vai sair daqui, vocês vão deixar sair dessa forma? então, assim, talvez o profissional ele tenha sido precipitado, ou ele tenha sido um pouco descuidado, talvez ele tivesse que pesquisar um pouquinho mais o hábito alimentar, o estilo de vida. Hoje em dia, gente, através de exames de sangue, os profissionais de nutrição, eles conseguem determinar o que está errado na sua alimentação. Se você está comendo muito carboidrato, ou se você está ingerindo pouca proteína,
tudo isso eles conseguem ver medindo taxas e enzimas e substâncias no nosso organismo. Exato, Entendeu? até que o núcleo da célula até é pesquisado, né? Para se saber a respeito. Uhum. Então, Então, assim, assim, isso aconteceu com uma de minhas irmãs e eu fiquei bastante preocupada, porque tem 6 anos que ela passou por uma cirurgia muito invasiva da retirada de um câncer de útero e foi retirado todos os pólipos, foi uma cirurgia muito invasiva, ovários e tudo, foi esterectomia total. E agora foi diagnosticado cálculos na vesícula, diz que em uhum. excesso. E ela foi à consulta ontem, então nós duas essa noite ficamos conversando até por volta de 1h30 da manhã, porque ela estava muito preocupada e eu estava conversando com ela para ver se ela ficava um pouco mais serena. Mas realmente eu fiquei preocupada. Ela me mandou a cópia da dieta. Não pode comer nada com óleo, não pode verdura refogada, não pode comer alho, não pode fazer isso. Não pode... Eu falei, vai comer o quê? Determinadas frutas não pode, certas verduras não pode. A pessoa já É, está debilitada com a enfermidade e vai ficar mais uhum. ainda com a dieta. Não sei se o organismo aceita, porque ela já É, tem uma alimentação mais tranquila, mais saudável por causa desse câncer. Então, ela tem 71 quilos tranquilos, não pode emagrecer mais, muito mais, porque senão fica até deformado. Eu fiquei preocupada. Agora, a sua palestra hoje foi muito pertinente, muito esclarecedora, e me senti à vontade para questionar a é, respeito. só assim, trazendo um esclarecimento mais direcionado para a sua fala, ah, quando é diagnosticado algum problema de vias biliares, fígado, vesícula, enfim, geralmente os médicos eles restringem todo e qualquer alimento que vá sobrecarregar esses órgãos. Porque assim, o nosso fígado é responsável pela produção da bile É, e a vesícula é responsável por armazenamento dessa bile produzida no fígado. Então, o que acontece? Eu estou aqui me alimentando e, dentro do meu padrão alimentar, o meu fígado dá conta de produzir a bile necessária para digerir principalmente gorduras. A função da bile é metabolizar para o nosso organismo absorver principalmente gorduras. Mas aquele dia que eu resolvo entrar de sola no torresmo de barriga, é bom. eu, é bom demais. Eu preciso de um aporte maior para dar conta daquela quantidade enorme de gordura que eu ingeri. Aí é Sim. que entra a vesícula. A vesícula pega toda aquela bile que está armazenada e derrama no nosso organismo para que o nosso organismo dê conta de metabolizar e absorver aquela infinidade de gordura que a gente ingeriu. Exato. Quando nós temos diagnosticado problemas de vesícula e de fígado, restringir a ingestão principalmente de gorduras, talvez por isso é que ele falou não coma nada refogado e tal, poupa o funcionamento do fígado e poupa o funcionamento da vesícula, o que leva a uma preservação dessas estruturas para que o problema não se agrave. Então, talvez, como eu disse, eu não posso falar assim, Exato. é por causa disso, porque eu não conheço, né? Mas É. talvez toda essa restrição que ele tenha imposto advenha desse fato. Eu vou proibir ela de comer gordura por exemplo, abacate. Talvez. Mas abacate é extremamente gorduroso. Ah, mas é uma gordura saudável. Mas é gordura. Eu vou Em precisar da quantidade. bile. Então, talvez a intenção dele em restringir esses alimentos seja de preservar a função do fígado e da vesícula da sua irmã.
né? Então, é um procedimento saudável. Sim, sim, se for dentro desse contexto que eu estou apresentando, que eu estou analisando, é uma indicação corretíssima. É uma indicação Assim, corretíssima. isso me deixa tranquila também. Eu estava muito preocupada a respeito, né? Então, Uhum. assim, pelo que você falou aí dessa prescrição de saída de paciente, me alertou um pouco. Muito obrigada. Eu acho que foi bem esclarecedor. De nada, Muito foi um obrigada prazer. mesmo. Alguém mais, gente, quer perguntar? A gente troca uma ideia. Eu acho muito, muito. Se eu pudesse, eu fazia só assim, só falando em cima das perguntas de vocês. É o estímulo. É, bom, já que ninguém tem, eu vou Posso fazer abordar. uma pergunta assim, mais de cunho assim, que me chamou a atenção? Pode e deve. Eu gosto muito de duas coisas aí que faz o sistema ficar, trabalhar em exaustão. Uma é uma cerveja, né? E outra é a bendita gordura, e é o torresmo de barriga, é aquela picanha com 3 dedinhos de gordura. E assim, já tive assim, falta de ar dormindo, fui, né, procurei o endocrinologista e aí eu estava com refluxo e fiz todo o tratamento, etc. Evito, né, beber muito e dormir, mas é aquele negócio, beber e dormir é uma coisa que é natural. Você ingeriu ali muita cerveja, eu principalmente eu sinto muito sono, e aí em algumas ocasiões eu sinto até a minha úvula doendo, né? Acredito que seja acidez. Uhum. E eu sei que eu não posso ingerir café, mas ultimamente, pelo ritmo de trabalho, eu estou ingerindo e sinto aquela queimação. Existe uma forma de balancear e compensar isso para que não seja tão drástico assim esses efeitos no corpo? É lógico que reduzir é o melhor, né? Mas Assim, essa orientação que você precisa, ela é muito, muito nutricional. Então, foge um pouquinho das minhas capacidades de te aconselhar com substância, sabe? Mas eu acho que a fórmula você já tem ela na sua cabeça, é a moderação, né? Então, por exemplo, o dia que você for dar vazão para comer o seu torresmo, comer a sua picanha, tá, eu vou logo à noite, né? Ou então, assim, né? Sexta-feira de manhã, você já sabe, logo à noite eu vou fazer um churrasquinho. Procura durante todo o dia manter uma alimentação mais leve. Porque aí, quando você chegar à noite e cometer esse excesso, o seu organismo não foi sobrecarregado durante o dia. Então, uma das orientações assim, que são consenso dentro da ciência é isso, né? Evitar a noite, né? Então, se você já tem toda essa questão de refluxo, se você precisar, não, cara, poxa, eu preciso fazer um churrasco, vou reunir minha família, meus amigos, vou fazer um churrasco sexta-feira à noite. Se possível, faz no sábado à tarde, porque aí você fez ali à tarde, você tem um tempo para o seu organismo processar toda aquela ingestão alimentar, e aí, voltando a relembrar lá o início da nossa conversa, para nós que já passamos dos 40, o tempo que o organismo demora para processar o alimento é um pouco maior, né? Então, é praticar essa moderação, é colocar em prática conhecimentos que a gente já tem, mas que é difícil a gente praticar. É difícil mesmo a gente praticar, entendeu? Essa questão do ponderar, do moderar, né? E aí, como eu disse, se no domingo você meteu o pé na jaca com pressão, aí na segunda-feira você já se resguarda, come uma salada, um peito de frango, enfim, é, é, é isso, não tem. E
sempre um acompanhamento profissional, né? Um médico para estar olhando essa questão do refluxo, para isso não virar uma gastrite, não virar uma úlcera, né? Eu, durante um tempo, tive também esse problema que você está relatando, mas o meu era de cunho emocional. Foi uma fase da minha vida que eu estava muito estressado, e aí um dia eu acordei sem voz. Gente, eu estou sem voz, mas praticamente sem voz. Aí procurei um fono, ele falou, não, eu vou te indicar, vou te mandar para um gastro, porque você está com queimaduras ácidas na garganta por produção excessiva de ácido estomacal. Mas, enfim, são coisas da vida. Eu vejo essa associação também, não somente a parte alimentar, mas essa parte também emocional aí de sentir esse refluxo ligado a um período de maior ansiedade, de maior estresse. Uhum. Aí como eu disse, botar em prática esses conhecimentos que a gente tem de moderação, de estar associando na nossa vida bons e maus hábitos. Quando eu digo maus hábitos, meus amigos, eu estou dizendo maus hábitos assim, do ponto de vista de estar extrapolando. Porque justamente, se ninguém quiser trocar mais uma ideia, é o ponto aonde eu vou encerrar a minha fala. Alguém quer? Deixa eu ver aqui que alguém me mandou uma coisa no chat aqui. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver o chat aqui, ó. A Alessandra perguntou se a acupuntura ajuda na perda de peso. Ajuda. Por que a acupuntura ajuda na perda de peso? Porque a acupuntura ela pode auxiliar o seu organismo de várias formas. Por exemplo, se você tem um ganho de peso auxiliado a questões emocionais, estresse, contrariedade, e aí a gente dá vazão à alimentação mesmo, a acupuntura ela consegue trabalhar nos seus sentimentos, nas suas emoções, no seu estresse, na sua ansiedade, e ela consegue proporcionar até um certo limite uma aceleração metabólica. Então, com a acupuntura, um bom acupunturista, ele consegue acelerar até certo ponto o seu organismo. Por quê? Porque a acupuntura ela trabalha com a homeostase orgânica, ou seja, ela potencializa aquilo que o seu organismo pode. O que o seu organismo não pode, a acupuntura não vai fazer por você. Então, pode sim, em vários aspectos. Beleza, acho que foi só essa pergunta que veio aqui no chat. Amigos, alguém quer expor mais alguma experiência, trocar mais algum relato, fazer alguma pergunta? Gustavo, boa noite, Miriam. Boa noite, Miriam. Eu queria perguntar a respeito do exame que você falou que todos os homens têm que fazer, né, que é do câncer, né, de intestino. Esse exame, ele é específico através da colonoscopia ou exame de sangue, alguma coisa assim? É uma associação de exames. Inclusive, deixa eu aproveitar, eu também não sabia disso quando eu completei 40 anos, que eu fui começar a fazer o meu acompanhamento de próstata, é que a médica que me acompanha me alertou, falou, Gustavo, as novas diretrizes da Academia Brasileira pede que junto com o acompanhamento de próstata seja feito um acompanhamento do intestino. Vou te pedir um exame de sangue e vou te pedir uma colonoscopia. Mas, infelizmente, calhou com o início da quarentena. Então, assim, eu consegui fazer os exames de sangue, mas eu ainda não consegui fazer a colonoscopia pelas questões da quarentena. Tá. Então, é Obrigada. uma associação entre exame de sangue e a colonoscopia. Tá? Tá. É uma associação. Beleza. Obrigada. De nada. Oi. Só te fazer uma pergunta rápida. A questão da polêmica que existe em certos alimentos. Por exemplo,
O ovo era muito contestado há um tempo atrás na questão do colesterol. Hoje, praticamente, já é um consenso que o ovo faz bem. O leite é um polêmico, extremamente polêmico. Parece que muita gente acha que o leite é uma fonte de cálcio, etc., etc., é importante. Outros já acham que não, que o leite é uma fonte de problema. A questão do óleo. O óleo, por exemplo, parece que todos os óleos, esse tipo canola, milho, soja, são muito contestados. Mas o óleo de coco teve uma época que era uma solução. Hoje parece que também não é, porque tem uma gordura que não sei o quê, que é prejudicial. Então, o óleo de coco já entrou no radar também dos que não podem ser usados. E a gente fica meio perdido nisso, entendeu? O azeite, não, porque o azeite pode usar, mas não, o bom é a gordura do animal, a gordura do porco, que nossos avós usavam. Então, fica um negócio assim, a gente fica meio perdido nessa questão, nessas questões aí. O que você acha disso tudo? Olha só, hoje em dia, o que já tem de consenso, ou seja, o que já é certo para todo mundo, é que a gordura, seja ela qual for, seja o óleo de canola, o óleo de milho, o óleo de linhaça, seja ela qual for, quando ela é submetida a altas temperaturas, ela passa a produzir resíduos que fazem mal ao organismo. Então, a questão não é se você vai ingerir o óleo de soja, o óleo de girassol, o óleo de canola. A questão é, vai ser frito, ou seja, aquele óleo ele vai ser submetido a uma temperatura altíssima que vai fazer com que ele se torne prejudicial à saúde? Então, a grande questão é essa. A questão do coco e da gordura de porco, a famosa banha de porco, é que esses dois óleos, essas duas substâncias, elas podem ser submetidas a temperaturas mais altas antes de começarem a produzir esses compostos tóxicos. Então, assim, eu não sei os valores exatos, mas vamos supor que o óleo de soja, o óleo de canola, o óleo de girassol, com 100 graus, já está produzindo esses compostos tóxicos. A gordura de porco e o óleo de coco só começaria a produzir com 130, 140 graus de temperatura. Então, a vantagem, entre aspas, do coco e da gordura de porco seria poder ser submetidas a temperaturas maiores. Mas, como dizia a minha avó, no culê, evita. Principalmente a fritura, que é onde esse óleo, essa gordura, é submetida a uma temperatura muito alta. Então, aí evita a fritura. Nunca mais eu vou comer fritura? Não pode ser assim. Não é saudável ser assim. Aí entra a questão da moderação, do equilíbrio, do que se come, do momento, como eu disse. Muito mais do que não comer é o que comer, quando comer, a frequência, a quantidade. É equilibrar isso tudo. Então, se hoje, no meu almoço, eu comi um bife à milanesa, na janta eu como uma coisa mais leve. Aí no almoço de amanhã eu como uma carne assada, eu como uma carne ensopada, né? Enfim, é ir equilibrando. Mas dizer, então ninguém nunca mais vai poder comer um bife à milanesa, não é assim. Não pode ser assim. Beleza? Consegui te esclarecer? Beleza. Mais alguém, turma? Bom, então vou fazer o meu encerramento aqui. É lógico que a gente abordou muitos aspectos negativos e que nos apontam, né? Nos apontam
para maus hábitos, momentos onde a gente escorrega, onde a gente deixa a desejar. Mas eu queria terminar essa minha fala dizendo para vocês que, da mesma forma que existem muitas pesquisas indicando que a alimentação não pode ter excesso de gordura, não pode ter excesso de sal, não pode ter excesso. Existem um outro números de pesquisas que indicam que o prazer que o alimento nos proporciona faz muito bem à nossa saúde. Então, aquele torresmo de barriga, fritinho, sequinho, com uma cerveja gelada, ele é capaz de nos proporcionar bem-estar a partir do momento que a gente consegue, através dele, aliviar o nosso estresse, aliviar as nossas tensões, agrupar ao nosso ser um momento de satisfação, de alegria, de descontração. Existem inúmeras pesquisas sérias, que comprovam que o prazer que o alimento nos proporciona faz tão bem quanto as capacidades nutricionais deste alimento. E aí, volto a reforçar o que eu queria que todos vocês guardassem: equilíbrio. Vamos conjugar essas coisas que, do ponto de vista nutricional, não são tão boas, mas que, do ponto de vista da vida, nos fazem muito bem, com uma alimentação mais saudável, equilibrando, intercalando, mesclando isso tudo. Espero profundamente que eu tenha conseguido satisfazer o que vocês queriam, o que vocês precisavam, relembrar coisas que precisavam ser relembradas. Estou à disposição, quem quiser perguntar, trocar experiências. E, mais uma vez, agradecer infinitamente o Rafael, que é meu amigo pessoal, e ao Rotary, essa casa, pelo convite, por ter aberto as portas para mim. Me coloco à disposição para voltar quantas vezes vocês quiserem, para falar de outros temas, enfim. Tá bom? Agradeço muito a disposição de vocês, gente. Muito obrigado. Obrigado. Gustavo, realmente foi uma palestra assim, sensacional, porque você realmente explicou os porquês, né? E a própria Edelweiss, eu vi que pela pergunta dela, né, a questão da irmã dela, ela estava assim sufocada, né, o porquê daquilo, e você também respondeu, né? Então, quer dizer, você começou a sua palestra falando sobre o corpo, né? Como que as diferenças depois dos 40 anos. Isso aí realmente deu uma ideia melhor, né? Para você continuar a sua palestra. E eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Tá. Então, eu só queria... Às vezes a gente tem a impressão que, apesar dos esforços heróicos, brigadistas e voluntários... Tá vendo? Bom, então, eu só queria fazer um testemunho, o Gustavo e os demais aí, que é o seguinte: quando eu comecei a trabalhar, né, isso aí, sei lá, tem mais de 30 anos, eu conseguia... Durante o horário de almoço, eu conseguia voltar para casa, conseguia almoçar, né, uma comida saudável e tudo. Conseguia até uns 15 minutos, assim, tirar uma soneca e voltar para o trabalho. Hoje é praticamente impossível, pelo menos assim, no meu círculo, eu não conheço ninguém que consegue. Eu conheço, mas é muito, muito, muito raramente, e sofre muito por isso, porque tem que pegar carro, gasta muito tempo, congestionamento e tudo mais. E com isso aí nós ficamos sujeitos àquelas comidas, né,
de restaurantes e que nem sempre a gente sabe a qualidade. Um colega meu, por exemplo, tem uma história até meio estranha, que ele estava comendo uma salada, aí quase que ele engoliu um pedaço de lâmina de estilete, porque no restaurante eles pegam uns instrumentos para cortar legumes, né? E eu acho que eles cortam aquilo ali com tanta velocidade, uma quantidade tão grande, que o estilete ficou na salada e o negócio foi e acabou que quase que ele engoliu. Ele chegou a tirar da boca assim quando ele sentiu. Aí eu passei algum tempo atrás, né? Eu passei a levar a marmita para o meu trabalho, né? E eu nem esquento com micro-ondas, não. Tem um equipamentozinho que chama Marmiquente, você faz a marmita lá, esquenta, com vidro, né? Porque diz que também o plástico, se esquentar também. E melhorou muito, porque eu não sentia a comida industrializada, ela não sei, ela pesa. Eu acho que eles colocam algum condimento, alguma coisa assim, que ela realmente pesa muito no estômago, no organismo. E você chega do almoço assim para trabalhar, você fica quase... Então, depois disso aí, que eu comecei a levar a marmita, realmente a qualidade de vida, da alimentação, pelo menos, melhorou muito. Então, só queria dar esse depoimento aí. Quem puder fazer isso é muito... eu tenho um relato muito parecido com o seu. Eu gosto muito de café. E eu comecei a reparar que o café que eu tomava onde eu trabalhava me fazia mal. E aí eu passei a levar o meu café, que eu faço em casa, com pó de melhor qualidade, e parei de... Então são soluções simples, né? De exato. É o equilíbrio, né? Você buscar as soluções. De resgate de animais em Brumadinho. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Aproveitar aí o conhecimento do Gustavo. É só a título de esclarecimento e só para tornar assim um momento mais ameno, um momento assim, que não esteja ameno. A palestra dele está de parabéns, foi muito elucidativa, mas se essa tática de ir pescar faz bem. Eu sou suspeito para falar, porque eu tenho a pescaria como a minha grande paixão fora da minha família, entendeu? E eu vou te ser sincero, depois que eu volto de uma pescaria, eu sou outra pessoa. Então eu creio que faz bem, sim. Faz bem para a alma, para o coração, faz bem para o corpo, para a mente, faz bem, sim. Cada um descobriu o que lhe faz bem, não é? Exatamente. Ok, então está respondido. E pescaria está aprovado, então, né? Tá. Só o peixe que não gosta, né? Mas... Não. A Cida levantou a mão, pois não, Cida. A palavra é sua. Eu abri meu microfone aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Eu achei muito interessante essa palestra. Ela começou assim uma forma de conhecimento médico, assustou um pouco no meu conceito, mas depois ela foi deslanchando para uma coisa bem elucidativa, né? Mas eu queria dar a minha sugestão aqui em termos de alimentação. Hoje em dia, a gente já pode plantar a nossa hortinha. Você pode ter um pezinho de tomate no vaso, pode ter um pezinho de pimentão, e é uma terapia maravilhosa. Então, eu queria dar essa sugestão, né? E perguntar ao nosso palestrante aí o que ele acha dessa sugestão. Eu acho que a sua fala ela vai muito de encontro à pescaria. É uma terapia, e como toda terapia tem benefícios enormes ao nosso organismo, à nossa mente, ao nosso ser. E é indiscutível que se você consumir um tomate, uma cebolinha, uma salsinha que você cultivou
ali no seu quintalzinho, na janela, né, na jardineira da sua janela, sem um aditivo químico, vai ser muito melhor do que uma outra que foi cultivada em larga escala, com uma água de qualidade duvidosa, com a utilização de aditivos químicos. É indiscutível, é indiscutível. E assim, e muita gente pensa, para eu cultivar eu tenho que ter um grande espaço. Não, gente. A fala dela é muito pertinente, porque a gente vê pessoas que fazem isso na jardineira da janela dos edifícios, principalmente os edifícios mais antigos, que tinham por hábito ter jardineira, né, na janela. A pessoa cultiva ali a cebolinha, um pezinho de alface, um tomatinho, esse tomatinho cereja pequenininho. É uma prática muito comum, como a prática da marmita hoje em dia é uma prática muito utilizada. São alternativas que vão surgindo e que podem ser praticadas, tudo nesse intuito de, nesse momento da nossa vida, nos proporcionar uma qualidade de vida melhor no tocante à alimentação e a tudo que envolve. Aí que está o equilíbrio, né? Uhum. Gustavo, eu gostaria só de acrescentar, não sei se seria acrescentar mesmo, porque nós temos, a maioria da população, nós temos poderes aquisitivos, poderes de conhecimento, e nós sabemos que a grande parte da população não tem nível de conhecimento, nem nível econômico para fazer e satisfazer essas necessidades, e esse conhecimento não tem. Então, eles lutam para sobreviver e alimentam daquilo que é possível. Dentro desse esquema, dentro dessa amplitude, é que a minha indagação é no sentido de que a população, em geral, não tem acesso, nem de forma econômica, nem de conhecimento, para ter essas informações. Então, infelizmente, poucas pessoas, uma porcentagem muito pequena, é que tem possibilidade de seguir as orientações dessa forma e, logicamente, isso tem um custo, e de custear esse tipo de dieta. Mas muito boa a sua palestra, a sua apresentação, muito esclarecedora. Eu só sinto de as pessoas com um nível econômico e até social não terem possibilidade e nem como alcançar essas informações. O Dagoberto, a sua fala ela é sim muito pertinente. Existe sim, infelizmente, uma grande parte da nossa população que, por N motivos, não consegue ter acesso a uma alimentação adequada. E eu aproveito a sua fala para esclarecer que, infelizmente, há alguns anos, principalmente no Brasil, comprou-se um modelo de alimentação que é considerado um dos piores modelos de alimentação do mundo, que é o modelo norte-americano. Então, muitas vezes, mais do que não ter acesso, esse modelo que nós compramos dos norte-americanos de fast food, de comida rápida, de comida industrializada, por muitas vezes ser mais fácil acessá-lo financeiramente e mais prático, essas pessoas têm feito a substituição de uma alimentação saudável por uma alimentação mais fácil, mais prática. Vou bater de novo. Aí agrava ainda mais a situação. Que tem uma divulgação enorme, os meios de Exatamente. comunicação, as propagandas são excelentes. Você viaja nessa alimentação. Mas parabéns de novo, Gustavo. Obrigado. A Marisa Polese, ela gostaria de fazer alguma pergunta?
Não vou fazer pergunta, tá. não. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Eu vou fazer só uma consideração. Ok. Na semana passada, nós falamos muito de equilíbrio emocional. Você vê que uma coisa é interligada à outra, né? Então, na alimentação também, você tem que ter um equilíbrio emocional para você ter saúde, e vai essa coisa de ligação. A gente acaba ligando tudo, né? Uhum. Mas eu queria só dar um exemplo interessante, que o meu filho mora nos Estados Unidos. Então, meus netinhos estudam na escola americana lá, obviamente. Então, a minha nora, ela estava muito preocupada. Ela falou, não quero que meus filhos alimentem como os americanos. Então, ela passou a mandar, porque lá é de 9 às 4, então tem 2 períodos de lanche, um é praticamente o almoço nosso aqui, né? Mas é um sanduíche, sabe? Umas coisinhas assim. Então, ela passou a mandar a marmita da minha netinha com arroz, feijão, carne, legumes. A primeira vez que ela levou, que ela abriu, as meninas cresceram o olho, sabe, os americanos. Ela tem 10 anos agora, sabe? Desde o ano passado que ela leva. Então, as meninas cresceram o olho e falaram, que cheiro e tal, sabe? Porque o vasilhame é próprio para isso, ele permanece quentinho e tudo nutritivo e tal. Mas eu achei interessante fazer essa colocação. Onde quer que você esteja, se você quiser alimentar bem, você alimenta. Você consegue. Eu, muito antes dos 40 anos, eu percebi que eu não podia comer torresmo, sabe? Porque tem dia que eu já desmaiei por causa do torresmo. Então, se eu ingerisse alguma quantidade de álcool. Então, o autoconhecimento também, que nós tratamos na semana passada, sobre temperamento, autoconhecimento, ele envolve isso aí também. Porque eu, desde cedo, eu sabia o que eu podia comer e o que eu não podia. E aí, vou ficando velha, minhas restrições vão aumentando. Então, eu já parti para nutricionista, você entendeu? Eu nunca tinha feito uma consulta nutricionista, aí eu fui, porque aí ela determina direitinho o que eu tenho que comer. E a gente vai equilibrando, a vida é um equilíbrio. Se não tiver esse equilíbrio, tudo vai destoando, né? Porque naturalmente a gente já vai envelhecendo, já vem as limitações, etc, etc. Se a gente não cuidar, e eu tenho cuidado muito disso, desde criança, quando eu comia fruta do pé, quando a gente alimentava de forma bem saudável. E fiz a mesma coisa com meus filhos, sabe? Meus filhos meus filhos tinham cardápio, nunca deixei ficar comendo porcaria, não tinha refrigerante lá em casa, não sei, uma vez, de vez em quando, uma vez na semana, assim, no domingo. E agora eu estou vendo a minha nora fazer com a minha neta nos Estados Unidos. Então, eu acho assim, é muita sabedoria, né? Que você coloca em prática e equilibra a vida. E aí a gente vai levando. Mas parabéns, Gustavo. Tá? Valeu. Valeu, obrigado. Ok, obrigado, Marisa. Companheiro Rafael, por favor. Boa noite, companheiros, presidente. Eu gostaria só de agradecer o Gustavo, né? Gustavo, muito obrigado, meu amigo. Sempre me atendendo aí, né? Os pedidos, tá? O Gustavo, além de amigo, é um grande parceiro de pescaria. Sempre ele que fica responsável pela compra do mercado, justamente para manter esse equilíbrio da turma, porque ninguém é novinho mais. Então, Gustavão, obrigado, viu, amigo? De nada, eu que agradeço a oportunidade. Ele que é responsável pelo anzol de cobre? Mais ou menos. Vou passar a palavra. Ok, eu vou passar a palavra. Pode falar, Sebastião. Eu vi que você passou rapidinho, só uma dica aqui. A colega aí falou sobre alimentação americana. Tem um documentário no Netflix, não sei se o Gustavo já assistiu, do Michael Moore. Ele chama O Invasor Americano. E um dos tópicos que ele aborda é da alimentação. É um documentário fantástico e é uma crítica toda à vida americana. E ele vai, na Europa, vai pegando vários países e comparando com o sistema americano em determinados assuntos. Na questão da educação, na questão da
do crime contra drogas, né? Muito interessante. E aí tem um item da alimentação, onde ele compara, se não me engano, a alimentação francesa nas escolas francesas com a alimentação americana. E é de arrepiar. Realmente é muito interessante. Não sei se o Gustavo viu. Eu não consegui ver todo, mas algumas partes eu já vi. Existem, sim, vários, não só esse do Michael Moore, mas existem alguns outros que retratam o mal que é esse fast food americano. Ok, obrigado, Sebastião. Eu não conhecia esse documentário, eu conhecia o diretor, né, o Michael Moore, tem uns documentários dele excelentes e com certeza eu vou assistir esse aí, porque você falou aí ele faz essa comparação. Eu acho que os europeus se alimentam bem melhor do que os americanos, né, com certeza. E ele compara outros pontos, a educação, vai em Portugal, vai na Noruega, se não me engano, e vai comparando várias. É muito interessante. Então, eu achei fantástico, entendeu? Ótima indicação, agradeço, muito obrigado. Bom, então, sendo só o que se apresenta para o momento, né, como dizem, agradeço demais, Gustavo, a sua participação, agradeço ao Rafael, né, por ter indicado essa palestra. Você é sempre bem-vindo no nosso clube, no Rotary como um todo, e com certeza, se nós tivermos algum outro tema, nós não hesitaremos em te chamar, tá? Vai ser um prazer. Ah, que bom. E você também sempre muito bem-vindo ao nosso clube, todo o Rotary. Eu agradeço a presença de todos. Gostaria de convidar para saudarmos o Pavilhão Nacional. E, mais uma vez, agradecendo aos nossos convidados, agradecendo ao nosso palestrante, eu declaro encerrada a reunião. Muito obrigado, uma boa noite a todos. A sala fica aberta aí para fazermos a nossa resenha, nosso companheirismo. Pessoal, obrigado. Desejo a todos uma boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada muito a você. Obrigado, Gustavo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado por me deixar participar aí. Boa noite. Obrigado, Sebastião. Foi muito enriquecedor a sua participação. Obrigado. Companheiro Balsamão. E aí, presidente? Miriam Maciel, tudo bem? A Miriam está querendo saber quem é que compra os peixes. Com certeza é o Gustavo, né? Aí, que ele que compra os peixes. Ele é responsável pelo mercado. Agora exatamente. Agora que eu entendi. A minha perguntinha queria saber se mulher pode ir nessas pescarias. Não, fazer a pescaria da mulher. Poder pode. Poder até pode. Não sei se vai dar certo, não, mas pode. Gente, pescar não vai dar certo demais. Não sei, né? Pode ser que dê certo, né? Vai estressar vocês mais ainda. Não, é junto? Não, é separado. Não, as mulheres pescando de um lado. Oi? Por quê? Porque mulher conversa muito. E se. Não, o homem só conversa. Vai tratar o peixe com o maior carinho, os peixes vão ficar doidos com ela. A mulher conversa tanto que os peixes não vão nem chegar perto. Né? Vai falar que você vem cá, bonitinhas, os peixes vão ficar assim atrás delas, ó. Você deu cheio de carinho. Mas foi muito boa a palestra, né? Realmente. Espetacular. Eu estava curiosa, porque essa noite fiquei até tarde, porque era quase. Fui dormir às 1h30. Minha irmã chorou demais, tudo, passando. Sabe assim, e já estava sabendo que não podia ser uma cirurgia por vídeo, que possivelmente vai ser a tradicional. Então, ela estava toda preocupada, porque ela sofreu muito na primeira cirurgia. Agora você pode tranquilizá-la, porque esse procedimento aí é normal para preservar, né? Nossa, e ela estava super
preocupada com o que vai comer. Não pode comer embutido, não pode comer enlatado, não pode comer milho, não pode comer isso. Não pode... A coisa eu vou, o que eu vou comer? Ainda Arroz com brinquei com ela. feijão mesmo. Você vai pegar uma água, vai ferver a água, lava o arroz, joga lá dentro com uns pedaços de brócolis e põe um pouquinho de sal. Aí você pode comer. Tanta coisa que não pode, muita coisa, sabe? Ela mandou para mim, eu fiquei lendo, falei, nossa, mas é muito radical, muito brusco, sabe? É assim, uma mudança muito rápida de tudo. Então, é preocupante. O organismo sente demais. De repente, não envolve só o organismo, envolve o emocional também. Então, um vai de encontro com o outro. Agora, pessoal, vocês estão aí agora. Eu até queria fazer um comentário. Ele falou umas coisas que, na verdade, eu ia falar quase que a mesma coisa. Eu tenho feito meus acompanhamentos anuais. Esse mês é o mês de acompanhamento. Mas eu estou cuidando aqui da Miriam. Assim que passar aí, eu vou estar indo no médico que me faz o acompanhamento anual. Já tem 5 anos que o meu cardiologista prescreve para mim somente ingredientes de alimentação. Ele não prescreve remédio. Um cardiologista, ele já tem quase 70 anos de idade, ele é aquele médico assim, de família que trata de tudo. Ele faz pedido para o ortopedista, pedido para o urologista, ele faz pedido para tudo. E as receitas que ele me passa são apenas daquilo que o meu organismo precisa. E ele detecta isso nos exames de sangue, detecta também nos exames físicos que a gente faz, de ecocardiograma, de aquele exercício dos elétricos, aquele exercício de caminhar na esteira, esqueci o nome. Ergométrico. Ergométrico, exatamente. Então, diante de todos os resultados dos exames, ele me prescreve alimentação. Você tem que comer isso, tem que comer aquilo, porque o seu organismo está faltando isso, está faltando aquilo. Então, um cardiologista prescreve isso. Ele prescreveu uma vez a colesterol, depois ele tirou, que é o civastatina, uma coisa assim. Então, o nosso palestrante aí, ele colocou exatamente isso, que a alimentação é que direciona o nosso organismo, né? E também eu falo muito isso aqui em casa, eu falo com muita gente, até a Marisa também abordou isso, a questão do emocional, a questão do equilíbrio emocional. Então, todas as doenças, no meu modo de ver, vêm do nosso emocional. Se nós estamos bem emocionalmente, nós não vamos adoecer. Aí tem até um livro que chama Quem Ama Não Adoece. Então, também é outra questão abordada nesse livro, a questão do amor, que está diretamente ligado ao emocional. Né? Quem ama tem um emocional equilibrado. Essa é meu depoimento que ele colocou sobre isso. Bacana. E aí, Miriam Maciel, está correndo muito? Bastante. Fez o desafio? Eu estou terminando o desafio. Estou terminando o desafio. Eu também estou fazendo o desafio. Só que eu estou em 2 desafios. O desafio da corrida e um desafio de um crossfit de BH. Crossfit é pesado, hein? Aí, a ideia de 4 modalidades, eu quero ficar pelo menos entre os 10 primeiros em 3. E na corrida eu estou em segundo. Tem segundo? Parabéns aí. Acho que o exercício físico também ajuda bastante no equilíbrio, né? Muito. Porque vocês... E o que acontece? O que eu vou ganhar com isso? Um copo de plástico. Pois mas você vai ganhar saúde também, né? Vai ganhar saúde, vai ganhar resistência.
A Bruna falou que eu estou com sangue nos olhos por causa de um copo plástico. Copo de plástico. Tudo por um copo de plástico, né? Ó, eu acho que assim, o exercício físico, a pessoa fica muito bem, né? Você pode estar assim, não, hoje eu não vou fazer, estou cansado e tudo, mas quando você chega e começa, seu organismo responde de uma maneira tão boa que aí você já fica direto ali e quando você sai, você está com uma satisfação muito grande, né? E ajuda por isso, igual o Balsamão falou, né? Porque se você está... A doença, muitas vezes, né? Não vou dizer todas, mas muitas vezes ela vem pelo estresse, vem pelo modo de vida e tudo. E realmente você praticando o exercício, dentre vários benefícios que tem, o bem-estar é uma coisa fantástica, uma coisa fantástica. É sério mesmo, Lúcia. E, Essa minha irmã, ela foi fazer a última consulta de controle dos 5 anos do câncer, né, de tratamento do câncer. Aí, no ultrassom, descobriu-se que a vesícula estava tomada. E o médico está admirado, porque ela não tem sintoma nenhum a respeito. Então, não é uma questão, que assim, na situação dela, não é uma questão emocional, de desamor, nada disso. É fisiológico, é uma questão dela. É fisiológico mesmo, né? E com essa pandemia também, o que tem de colega meu, que assim, umas coisas bobas, né? Igual, por exemplo, eu fiz questão, eu comprei aqui para casa, para mim, para o meu filho, a Mônica já tinha, cadeira ergométrica. É uma coisa assim que parece boba, né? Então, assim, todo mundo lá do meu trabalho foi para casa, está fazendo home office. Então, se você não atentar para uma coisa dessa, assim, um colega meu, por exemplo, está com um problema de coluna, assim, terrível. Por causa disso, por causa do sedentarismo, exatamente, falta de sedentarismo, que a academia fechou, aquele negócio todo, e porque, assim, acha que você sentar em qualquer cadeira, que não tem problema, cadeira é cadeira, mas não é, né? Se você ficar sentado muito tempo assim, você tem que... Eu assisto nossas reuniões numa cadeira ergométrica. Pois é, exatamente. E tem a questão do teclado, aquele negócio todo, né? Que quando você está na empresa, a empresa tem esse cuidado, né? E na casa, geralmente, como você não tem, né? Esses problemas todos. Então... A filha a enteada do meu irmão, ela trabalha na Localiza. Aí a Localiza mandou os móveis, tanto a mesa quanto a cadeira, tudo para a casa dela. Exato. Então, lá no quarto dela. O material que ela usava lá na empresa está na casa dela. Levou, exatamente, porque o bem-estar, né, do funcionário é melhor do que pagar, ela ficar sem ir, tudo. Esse colega meu está fazendo fisioterapia, quiroterapia, está fazendo tudo, tomando remédio. Postural, né? Postural e sedentarismo, porque ele fazia natação, aquele negócio todo, a academia fechou, ficava em casa, tem filho pequeno, né? E aí juntou tudo. Realmente. A gente tem que cuidar desses detalhes, né? Diz que o problema está nos detalhes, né? Realmente. O hábito também, né? A pessoa vai se acomodando. Exatamente. Então, foi muito boa a palestra dele. Foi muito elucidativa, né? Explicou os porquês. Eu tenho mania de ir escrevendo, eu já fui começando escrevendo algumas coisas das práticas desses gradas. Então, eu vou fazendo anotações. Tudo eu faço anotação.